Abril, mais um programa nosso sobre juventude na política. E esse programa eu estou aqui com meu amigo Franjão, João Carlos, mas o apelido dele é Franjão. E esse programa é o espaço que a gente tem para protagonizar jovens lideranças. E você eu conheci por dois fatores. Primeiro, o seu engajamento nas redes sociais, que a gente vai já comentar como é que é a tua relação com as redes, de conversar com a população de Almirante Tamandaré. E também você participou do pleito eleitoral de 2024. Então, eu vou contar um pouquinho da trajetória do meu amigo Franjão aqui, bem rapidinho para os ouvintes da Rádio Paraná Oficial. O nome dele é João Carlos Soares. Olha, nome de vereador de Almirante Tamandaré, hein? João Carlos Soares tem 32 anos, é casado com a Franciele. Um abraço aí para a Franciele. É pai orgulhoso de 3 meninas, a Gabriela, Alice e a Maria. Né? Olha, só mulher em casa, né? Bendito fruto entre as mulheres ali. Trabalhador de rua, de varredor de rua, prestador de serviço de zeladoria na cidade de Curitiba. Sua trajetória vem na política em 2024, quando decide se candidatar a vereador na cidade de Almirante Tamandaré. Então você é morador da cidade de Almirante Tamandaré e começou ali militar politicamente na tua cidade. Então quero agradecer, Franjão, meu amigo, você prontamente te mandei uma mensagem lá, falei, vamos lá fazer uma conversa, até porque eu que te acompanho ali no Instagram, você está sempre engajado, sempre comentando com a população, e é bacana demais a gente ter essa conversa contigo aqui na Rádio Paraná Oficial. Fala, Luan. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui essa tarde, conversando com você. Eu acho que a política, o jovem na política hoje é de extrema importância. Ao decorrer do programa a gente vai falar um pouquinho o que é a política, principalmente o que é o significado da política para mim. Mas acima de tudo, eu me inspiro em você. Que isso? Independente, igual você falou do engajamento, a gente aprendeu a entender e ouvir pessoas que têm mais bagagem que a gente, né? E esse é um cara com a qual a gente tem aprendido, a qual a gente, por mais que a gente não manda muita mensagem, mas a gente tá lá vendo e aprendendo acima de tudo. Que alegria poder estar aqui conversando com você essa tarde. Bacana demais, Franjão. E eu queria que você começasse, como é que você entrou na política? Em que momento que você falou assim, não, eu vou participar, vou disputar de uma eleição, vou participar do pleito eleitoral na minha cidade? Olha, política para mim eu posso dizer que é minha vida, eu gosto muito de política. Primeiro a gente precisa entender o que é política. Política ela deriva ali do grego polis ou até mesmo politeia. Polis, cidade, politeia, administração de cidade. E quando eu comecei a olhar para a realidade do meu município, a qual eu faço parte, Almirante Tamandaré, a gente começa a ver algumas deficiências que a nossa cidade tem. Hoje nós somos uma cidade com 120 mil habitantes. Caramba, muita coisa. Bastante gente, mas infelizmente Almirante Tamandaré não é conhecida pela quantidade de habitantes. Mas hoje a Almirante Tamandaré é conhecida por ser a 44ª cidade mais perigosa de se morar do país. Meu Deus. Sabe? Hoje nós somos a 9ª cidade com maior casos de abuso sexual dentro de Almirante Tamandaré. E quando eu comecei a entender essa realidade, que na política não existe lugar vazio, igual eu sempre falo pra você, se a gente não ocupar, outras pessoas vão ocupar. Daí a grande pergunta que eu faço, qual é o caráter dessas pessoas? O que essas pessoas entendem como política? É por isso que eu decidi sair como candidato a vereador, mas já venho atuando politicamente desde 2014, vamos dizer assim, desde o impeachment da Dilma ali, sabe? E ao longo desse tempo a gente foi aprendendo, a gente foi estudando. Veio o pleito de 2018, eu falei, não, ainda não é hora, sabe? Não, melhor de 16, daí veio 18, daí veio 20, daí 24 eu decidi sair. Uma experiência para mim extremamente nova. Não sou de família política, como você disse ali, eu sou um trabalhador, sou um pai de família, mas eu entendi que a política tem o poder de mudar a vida. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do programa aí. Esse é o Franjão, um cara sonhador, um cara que entende que a política tem o poder de transformar vidas, mas acima de tudo, transformar a realidade de Almirante Tamandaré. Então, você, você mora em qual bairro ali de Almirante Tamandaré? Eu moro ali do bairro Alto Pinheiro. Alto Pinheiro. Isso, próximo à Aviação Tamandaré ali, Mercado Condor.
quem conhece Tamandaré vai se... É que Tamandaré é um município muito extenso, né? Tem umas regiões, lá tem a região mais central ali, que é perto da rodovia dos minérios, daí tem aquela região ali mais do Cachoeiro, que é na divisa de Curitiba. É um município que tem uma extensão territorial muito, né? Muito grande. Cada polo tem uma região, né? Eu digo pra você que Tamandaré, cara, ele, além de ser muito grande, ele é composto por muitos bairros. Uhum. E ao longo desse tempo, pessoas migraram para Tamandaré, porque saiu vários condomínios ali. Mas eu falo que existe uma deficiência dentro de Tamandaré. E a gente precisa combater essa deficiência. Porque eu sempre falo assim, Luan, eu não posso aceitar que as minhas filhas vão viver os mesmos problemas que eu vivo. Você tá entendendo? Então parece que isso se tornou monótono. É comum a gente enfrentar problemas e as pessoas que estão lá para nos representar não falam a respeito desses problemas, né? E você é nascido em Almirante Tamandaré. Nascido e criado em Almirante Tamandaré. Nasci ali no bairro Graziella. Uhum. Quem tá acompanhando deve saber. Graziella. Deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória. Conta lá, então. Perdi minha mãe com 5 anos de idade, sabe? Nossa Senhora. Ficou eu, meu pai e minha irmã ao longo desse tempo. E dentro dessa perspectiva eu tinha tudo para dar errado. Uhum. Porque uma criança que perdeu sua mãe muito cedo, o pai foi trabalhar, era eu e minha irmã, e ao longo do tempo a gente foi crescendo. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, onde ele nos orientou, nos deu educação, nos deu entendimento do que é a vida, porque Tamandaré, a criminalidade, como eu falei, é muito grande. Então a gente tinha tudo para ir para o caminho errado. Mas graças ao ensinamento do meu pai, hoje eu posso dizer que eu sou um cara bem sucedido, tenho minha família, tenho a minha esposa e sou um cara que sonha em mudar a realidade do meu município. Uhum. E daí você você já vem ali, você falou que vem se mobilizando desde 2014, etc. E 2024 te fazem o convite a ser candidato. Mas quem que foi lá e falou, olha, vem aqui, vamos nesse partido? Como é que foi essa tua experiência na eleição 2024? Olha, eu posso dizer, Luan, que a minha experiência política foi um pouco ou muito difícil, né? Como eu disse, eu não sou de família política. Uhum. Então, pra gente que não é de família política, é tudo mais difícil. Então, você precisa achar um partido. E dentro no ativismo político, a qual a gente já tinha desde 2020 ali, eu sempre fui oposição à atual gestão a qual se faz presente hoje. E daí eu tive a oportunidade de conversar com o candidato que veio a majoritário, você conhece, o Fernando Tanque, o empresário dali da cidade. Saí pelo partido PSDB, aonde tive a oportunidade de concorrer a essas eleições, mas foi uma experiência para mim gigantesca, porque através disso a gente começa a entender e pegar bagagem, né, cara? Porque a gente que não é da família política tradicional, se torna mais difícil, é tudo mais difícil. Você não tem recurso, você não sabe como fazer campanha, às vezes eu perdi voto até mesmo porque não pedi voto, essa é a realidade, cara, é bem complicado. Mas hoje eu posso dizer que eu estou um pouco mais experiente e pretendo, sei lá, 26, 28, 32, 36, se Deus quiser, a gente vai continuar nossa trajetória política. Daí foi o Fernando Tanque que veio lá e falou, olha, vem aqui, estamos construindo um grupo, e daí te convidou a ser candidato a vereador. Ser candidato a vereador, pelo partido dele. Até então, a gente concorreu com 4 partidos, foi um aprendizado gigantesco, porque vamos dizer assim, a situação do município, eles vieram com muito partido, então se tornou uma eleição muito difícil. Você ganhar da máquina é mais complicado, né, cara? Sim. Mas, igual eu disse, foi uma experiência muito boa, agregou valor na minha caminhada política. Entendi. E, acima de tudo, quem sabe um dia a gente possa representar a nossa cidade. Mas, acima de tudo, eu sempre falo assim, eu estou na política não é para ter um cargo político. Eu estou na política para mudar a realidade da próxima geração. Sabe? Mudar a realidade dos meus filhos, dos filhos do meu vizinho, da minha vizinha, e por que não dizer dos 120 mil habitantes de Almirante Tamandaré. Não, que bacana. E você, agora que é o tema que eu gostaria de tratar contigo, nas redes sociais ali, principalmente no Instagram, você sempre tem uma conversa muito franca,
né, de expor tuas opiniões nos stories, etc. Mas também, e a repercussão com a população que te segue na rede social, no Instagram ali? Tem esse retorno? Eu lembro que teve esses tempos atrás, você fez um vídeo de uma situação de uma rua lá, foi lá, fez filmagem, depois a prefeitura foi lá e resolveu. Como é que fica essa relação que você tem ali com o seu eleitor? Porque muitas vezes o cara até não votou em você nessa eleição, mas te acompanha ali no Instagram. Eu acho que hoje, Lua, a política, ela, além de você fazer a política nos bastidores, você precisa fazer uma política nas redes sociais. Hoje em dia, até, vamos se dizer assim, o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele ganhou a presidência do Brasil através das redes sociais. Sim. Então, hoje em dia, a gente pode citar Nicolas Ferreira, Érica Hilton, então, os políticos do cenário brasileiro, eles trabalham com as redes sociais. Então, quando eu entendi, claro que eu não sou especialista em redes sociais, tenho muito o que aprender, mas quando eu entendi que o alcance que as redes sociais têm, e tem o poder de transformar, igual você falou ali da rua, ali no Lameia Grande, tinha uma rua ali que estava bastante precária, estava com bastante buraco, e às vezes a gente precisa usar o sarcasmo para poder trazer luz à realidade. Conta pra gente como é que foi essa experiência ali, Então, né? essa experiência foi bastante engraçada, porque não apenas eu, mas com meu amigo Tavita Borda, a gente foi até a rua, a gente olhou, a rua estava extremamente emburacada. O que a gente fez? Primeiro, então se tem um problema, nada mais justo que nós tentarmos resolver. Quem que pode resolver? O Poder Executivo. É por isso que quando eu falo do Poder Legislativo, eu falo que o nosso Poder Legislativo é muito inerte nessa questão, quando a gente pensa em Almirante Tamandaré, porque se o vereador está lá, ele está lá para representar o povo. Se tem um problema, nada mais justo que o vereador ir lá, faz um ofício, manda para a prefeitura, manda para a secretaria de obra, vai lá, filma, chama o pessoal, mobiliza o pessoal, mas os vereadores estão lá de sessão a sessão, de terça a terça, e não se resolvia esse problema. Foi eu, Tavita Borda, fomos lá, começamos a filmar. Fizemos ali um Pesque Pague. Eu vi. Parece que é algo bobo, né? Mas é algo bobo que traz resultado para o nosso povo, os moradores passavam lá e falavam, meu Deus, faz mais de 3 meses que está essa situação. Faz mais de 6 meses, a gente fez em outra rua lá no Parque São Jorge. Então, é através de uma ação conjunta de um grupo de pessoas. E quando eu falo pessoas, estou falando de moradores, estou falando de trabalhadores, não estamos falando de político. Que às vezes a gente consegue trazer mais resultado que os próprios vereadores que têm a caneta na mão, sabe? Sim. Então é por isso que a gente não pode aceitar o que acontece no nosso município, até mesmo em outros municípios, como normal, né, cara? Não, que bacana. E daí você fez esse vídeo, deu a repercussão, e como é que foi a resposta da prefeitura? Então, a gente fez esse vídeo lá no Lameia Grande, perto da Vasilau Bugalski lá. A gente fez isso no domingo. A gente fez um Pesque Pague lá, fiz um videozinho pescando, agradecendo os atuais gestores pelo Pesque Pague, né? Já que o Almirante Tamandaré não tem muito atrativo, vamos dizer assim, a gente poderia entrar numa política de turismo aqui. Eu falei, vem aqui, você que tá aí na sua casa, venha aqui no Pesque Pague daí o nosso atual prefeito é o Lovato, né? No Pesque Pague do Lovato a gente ainda colocou. E graças a Deus, isso foi na domingo, segunda, terça, quarta-feira, o problema estava resolvido. Olha só. Você sabe? Então entende que, às vezes, uma atitude de um cidadão, de uma população, resolve o problema. E os 15 vereadores, eu pergunto que eu faço, estão fazendo o quê? Estava onde? Sabe? Então, essa é a realidade. É essa política que eu acredito. Uma política de transformação, uma política de desenvolvimento, uma política que realmente reverbera na vida da Maria, do Pedro, do João. Resultado, sabe? Uma política de resultado. É o que falta hoje, não apenas em Tamandaré, talvez Paraná, Brasil, cenário Brasil aí. Não, que bacana. E daí você deu a repercussão, mas eu vi também que você, nas tuas redes sociais, sempre os vereadores ou vêm comentar alguma coisa com você, ou vêm conversar diretamente contigo, e você expõe, assim, de forma muito clara essa fala que você tem com os vereadores, né? Então você é muito transparente. 2 perguntas que eu quero fazer. Você não tem uma preocupação até familiar, física, de fazer essa exposição a certas vezes? E como é que você, quando você vai conversar com essas lideranças, como é que é o tratamento, assim,
com essas pessoas, com esses vereadores, enfim, secretário, que eu vejo que você vai lá comentar, vai lá no comentário do Facebook, do Instagram, lá, dando as informações, né? Assim, juridicamente, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas verdade é verdade absoluta. Quando você fala a verdade, você não precisa ter medo que, vou te processar. Até teve um caso com um vereador até onde a gente se pronunciou, fez um vídeo, falou. Ele veio até, ele expôs algumas palavras debaixo do calão. Mas eu sempre entendi que as redes sociais, se você usar ela com uma estratégia boa, você consegue trazer resultado. Daí, eu sempre procuro trazer uma inteligência, porque o nosso debate é no campo da ideia. O que eu discuto, o que eu falo, o que eu questiono, não é o CPF do vereador A, é o CNPJ. Então, se ele tem um CNPJ e ele tem uma representatividade dentro do município, nada mais justo que ele representar o povo. Nada mais justo que ele fazer o que ele deve ser feito, sabe? Então, eu sempre tomei muito cuidado. Claro que a gente já sofreu algumas retaliações, a gente sofreu algumas ameaças, a gente hater, de vir aqui, vou te processar. Então, eu fico muito tranquilo, porque eu falo, pode processar. O mesmo advogado que você tem lá, a gente tem um advogado também, e a justiça vai decidir. É por isso que quando a gente vai estudar um pouco o direito é uma balança, é nivelada, e ela não tem lado. O nível é para os dois lados. Então a gente sempre procurou fazer o que é certo. Então se você faz o certo, se você questiona de uma maneira correta e você discute ideias acima de tudo, você não precisa ter medo de ninguém. Claro que hoje eu preservo a minha casa, preservo minha família, preservo a minha filha. Não, você pode ver que você que me acompanha, eu não exponho muito a minha família. Porque a gente sabe que nesse campo político existe muita politicagem, né, cara? Então é através disso que a gente tem tomado alguns cuidados. Quando a gente vai conversar com a liderança, ou até mesmo com os vereadores, converso com alguns, tenho alguns como os meus amigos, então é uma maneira tranquila, mas o questionamento, porque o ferro é assim, o ferro ele só afia quando ele é ferro com ferro. Então é necessário isso. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar não só no cenário de Almirante Tamandaré, Curitiba, Paraná e Brasil, né, cara? Não, que bacana, que bacana. E daí agora voltando a falar sobre a eleição 2024, você falou que foi para uma eleição sem estrutura, mas como é que você sentiu a recepção da população, assim, as pessoas chegavam, ouviam a tua proposta, como é que foi? Conta um pouquinho desses 45 dias da tua experiência. Eu vou ser bem sincero para você, como eu disse para você, quando eu comecei a minha trajetória política ali, eu tive que pedir licença da minha empresa. Licença da empresa. E dentro disso, os primeiros 20 dias, eu tive que ir bater massa. Sabe? Bater massa, trabalhar, levantar a parede, para mim poder ter uma rentabilidade para poder sustentar. Porque querendo ou não, quando você pede afastamento da empresa para concorrer a uma eleição, você fica afastado sem remuneração. Trabalhei esses 20 dias. Depois de 20 dias pra cá, que faltava ali 15 dias aproximadamente, eu comecei a ir pra rua. Chegou meus materiais, comecei a falar com a população. Eu sempre trabalhei com bons projetos. Eu falo que a política ela só traz benefício para a população se tiver bons projetos. E uma das minhas propostas, quando eu saí candidato a vereador, era criar um cinturão cultural. O que seria o cinturão cultural? Só pra gente contextualizar aqui. Tamandaré hoje compõe aproximadamente 53 escolas municipais. E dentro disso, o que eu queria? A criança que estuda de manhã, à tarde ela faz o quê, Luan? Ou ela tá na rua, ou ela tá no celular, ou ela tá na casa do outro, ou ela tá estudando raia. E essa criança, ela não está em movimento. Constantemente ela tá mais propícia a criminalidade chegar nela, falar, faz isso, faz aquilo. Porque nós temos uma realidade bem diferente, Almirante Tamandaré. E o que eu queria, quando eu falei, a minha proposta é trazer o cinturão cultural. Eu queria fazer parcerias com universidades, pegar a escola ali do Gramados, vamos dizer assim. A escola fazia uma parceria com a universidade, pegava ali o professor de educação física. O professor de educação física, ele precisa das horas obrigatórias de estágio. Trazia ele para a escola, pegava 2, 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos, na segunda-feira você vai ter aula de esporte. E essa criança permaneceria dentro da escola. Constantemente você pegaria um professor de artes, um professor de leitura, um professor ali criasse oficina dentro da escola
constantemente trazia as crianças dentro para a escola e as crianças iam ficar mais seguras do que na rua. Esse era um dos meus projetos. Criar o cinturão cultural e constantemente eu ia fechar o Mirante Tamandaré todo, sabe? Trazendo, proporcionando uma qualidade de vida, porque o pai, se a criança está dentro da escola, o pai está mais tranquilo. Se a criança está dentro da escola, ele está aprendendo. Se a criança está dentro da escola, ele vai ter uma oficina de leitura. Esse era um dos meus projetos para a realidade, da minha realidade no caso. Né? De Almirante Tamandaré. Não, perfeito. E daí você começou, participou dessa eleição, etc., mas a recepção da população foi muito boa participar ou não? Foi boa, foi boa. Igual eu disse pra você, eu tive muito pouco tempo pra estar nas ruas, sabe? Eu tive poucas estruturas, mas as pessoas a qual eu conversei, a qual me acompanhava nas redes sociais, tipo, eles agregaram valor. Porque não adianta eu falar que eu sou candidato e eu não ter proposta e eu não ter pessoas que acreditam. Claro que esperava mais, porque eu saí por um partido a qual talvez não me deu a estrutura a qual eu precisava, mas as pessoas aceitaram muito. E igual eu disse pra você, na dificuldade de não entender como funciona a campanha, eu esqueci de pedir voto. Sabe? Entendi. Às vezes chegava pra pessoa, é conhecido, cara, mas o conhecido talvez que ele queria que você chegasse pra ele e falasse, cara, vota em mim, me dá essa oportunidade. Você sabe que você não é a primeira pessoa que falou sobre isso, porque... enfim, eu também já disputei eleições aqui em Curitiba, já conheço outras eleições, mas tem aquela tentativa, né, aquela questão da proximidade, né, de você ir lá, conversar, pedir o voto da pessoa, né, então tem muito disso, mas já aprendeu que na próxima tem que pedir voto para todo mundo. Tem que pedir voto para até mesmo vizinhos meus, cara. Não sei se a gente na correria, às vezes a gente quer alcançar o fulano lá longe e às vezes esquece de pedir. E tá ali do lado, né? Do lado, cara. E isso foi um aprendizado gigantesco. Principalmente nessa caminhada de 45 dias ao qual eu tive como candidato a vereador. Não, que bacana. E daí contando agora, voltando um pouco mais pela tua trajetória, né? Você falou que a sua mãe faleceu muito cedo, teu pai te criou. E daí como é que foi a tua formação? Você estudou aonde? Conta um pouco mais dessa tua trajetória com o Almirante Tamandaré. Então, Lua, quando eu perdi minha mãe, como eu disse, aos 5 anos de idade, o pai foi trabalhar, tive uma trajetória ali onde eu e a minha irmã, a gente se criou junto. Comecei estudando ali no colégio antigo Gramadinho, lá da minha região. Estudei, fiz o meu ensino fundamental, parti depois pro Ajambia, onde é um colégio já estadual. Me formei ali, fiz ali o meu ensino fundamental, fiz o meu ensino, daí passei pro ensino fundamental, passei pro ensino médio. Passei o ensino médio, graças a Deus, fiz o meu primeiro, terceiro, me formei. Quando eu me formei, eu fiz o técnico em Química. Hoje eu sou formado em técnica em Química. Consegui me graduar. Químico, mas não é meu sonho é a política. Você sabe quem que é química? A Angela Merkel, engenheira química. Então, olha. É uma área assim que é gostoso, mas não é a área que faz os meus olhos brilhar, sabe? Entendi. E nesse meio termo eu me formei em técnica em Química, fiz o curso de vigilante, igual sempre a gente teve aquela conversa, aprendi um pouco nessa parte política de segurança pública, por entender a minha realidade, eu fui estudar. Hoje eu não tenho um ensino superior, sabe? Não sou graduado em ensino superior, porque me falta tempo, mas pretendo futuramente, eu acredito assim que o vereador, nada mais justo que ele não precisa ser um expert em tudo, mas ele precisa entender um pouco de direito, porque qual que é a função do vereador? É fiscalizar e legislar. Sabe? Como é que eu vou fiscalizar e criar bons projetos se eu não entendo toda essa logística de você estar manuseando um papel, uma lei, como criar boas leis, sabe? Então, futuramente, quem sabe, a gente possa se graduar em gestão pública, até mesmo direito. Mas a única certeza que eu tenho, Luan, é que graças ao meu pai, hoje eu sou o homem que eu sou, mas acima de tudo, graças à força de vontade, de querer, porque... A gente saiu numa situação bem precária, sabe? Muito pobre, vamos dizer assim, mas eu nunca fui vitimista. Eu sempre fui um cara guerreiro, sabe? Sempre fui um guerreiro e fala... Você é pai de 3 meninas, que é mais guerreiro do que isso. Não é porque a gente tem essa dificuldade, sabe? Esse vitimismo que hoje se prega, coitadinho nada.
Coitadinho, eu tenho força de vontade, eu sou homem, eu corro atrás, se tiver chovendo, se não tiver emprego, não tem emprego, vai vender alho, vai vender água, mas o que a gente não pode, daí no cenário político, desistir. É isso que eu sempre fiz, não desistir de mudar a minha realidade. Hoje eu posso dizer que sou bem sucedido familiarmente, tenho meu emprego, mas acima de tudo eu quero não mudar não apenas a minha realidade, mas a realidade do meu município. Almirante Tamandaré, onde eu amo, já tive a oportunidade de sair de Almirante, mas eu falo, eu não vou abrir mão de lutar pela próxima geração, sabe? Bacana. Eu não vou abrir mão. Esse é o meu propósito de vida. Além de ser cristão, eu entendo que eu preciso inculcar na cabeça das pessoas uma palavra que eu gosto muito, que é a metanoia. A mudança de mente. Transformar a mente do A, do B, do C. Talvez eu não veja, Luan. Mas daqui 5, 10, 15, 20 anos a gente possa mudar a nossa realidade como município. Não, que bacana, que bacana. E daí vem nessa pegada e agora falando um pouco da realidade da Câmara de Vereadores de Almirante Tamandaré, né? A última vez que a gente conversou ali, você falou que tem a base e tem um vereador de oposição. Como é que tá o cenário ali da cidade de Almirante Tamandaré? Olha, eu digo pra você que o cenário político de Almirante Tamandaré tá muito confortável pro prefeito. Porque hoje em dia, todos, vamos dizer assim, a Câmara dos Vereadores de Almirante Tamandaré é composta por 15 vereadores. Hoje em dia a gente não tem oposição. Sabe quem faz oposição? Quem faz oposição é o Franjão. Quem faz oposição é o Davi Taborda. Quem faz oposição é a Dona Maria, que vai lá no Facebook e fala, eu tô sem iluminação pública já há 3 anos. Sabe? Então a gente tem uma deficiência dentro do nosso município. E hoje em dia tá muito confortável pro atual prefeito, tá muito confortável para a Câmara de Vereadores, porque eu entendo assim, que o vereador é para discutir boas ideias. E não há boas ideias, não há boas discussões. Sabe quais são as discussões da Câmara dos Vereadores? Se a gente vai aumentar o nosso salário em 19,44%. Boa. Você tá entendendo? Finalzinho do ano aqui, de 2024 para passar para 2025, teve um reajuste salarial de 19,44% dos vereadores da Almirante Tamandaré. Teve um reajuste salarial de 40%, quase 40% para o Poder Executivo. Um reajuste salarial para os cargos comissionados, até mesmo secretariados. E então por isso que eu falo que Tamandaré está vivendo um mundo perfeito, mas um mundo perfeito para quem está na gestão. Porque o povo, que é o povo mesmo, sofre, padece, sofre com o básico, Luan. Se não tem o básico, como que a gente vai construir um município melhor para a próxima geração? Não, perfeito. E eu acho que o caminho necessário, principalmente quando você fala de rede social, né? A gente sempre tem uma correlação, na verdade, né? Todas as lideranças que saíram da última eleição, a Camila, o Kilter, que já passou aqui, a Camila também, que já passou aqui, outras lideranças aí, eles têm essa... Como é que eu posso dizer? Um diálogo direto pelo Instagram, né? Sim. Pela rede social, pelo Facebook. E isso faz uma diferença na comunicação do vereador, né? De estar mais próximo, etc. Mas também chega a época da eleição, o cara vai lá, despeja dinheiro e tal. E é difícil competir numa realidade igual a Almirante Tamandaré, onde o dinheiro ajuda bastante, né? Muito difícil. Igual quando você fala da realidade do próprio Guilherme Kilter, da própria Camila, é uma realidade muito diferente, Sim. sabe? Uma realidade muito diferente. Mas as redes sociais é importante. É por isso que a gente, igual assim, depois que eu perdi as eleições, eu não parei. Continua. Continuo o trabalho, porque eu sempre costumo dizer para o público a qual me acompanha, eleições passa. Eleição é de 4 em 4 anos. Sabe, a eleição vai passar, talvez mas o que não pode passar é esse anseio por mudança, esse anseio por ver uma nova realidade. Sabe, a realidade de Curitiba é boa em vista à realidade de Tamandaré. Sabe? Mas então a gente tem se aprimorado, a gente tem aprendido, a gente tem conversado com o povo, entendendo a realidade e aprendendo com pessoas, igual eu falo de você, pessoas influentes, pessoas importantes no cenário político. Gosto muito do Kilter, gosto muito da Camila. A linguagem que eles falam hoje em dia é uma linguagem global. Por mais que um tenha um lado A, o lado B, eles estão alcançando algumas pessoas, sabe? E se ele alcança aquele grupo de pessoas, ele muda a realidade daquelas pessoas. Então, se ele muda a realidade daquelas pessoas, provavelmente aquela criança que ia se perder já não se perde mais. Aquela menina que talvez se ia se perder, não se perde mais. É por isso que o jovem na política é importante. O senhor na política é importante. A mulher na política é importante. A gente falar de política é importante.
Você sabe que você falou do teu projeto, né, do Cinturão Cultural de Almirante Tamandaré. Os centros da juventude, o Portal do Futuro, que foi feito ali na gestão do Gustavo, desmembrado pela gestão Rafael Greca, tem essa não vou dizer que é um terceiro turno, porque não é um terceiro turno, mas é um espaço de sociabilidade, né, para essa juventude, que eu acho que é o que falta enquanto política pública de juventude em Almirante Tamandaré, né? Hoje em dia não há investimento, né? Vamos dizer assim, por que eu trouxe para minha realidade como candidato ao Cinturão Cultural? Porque hoje nós temos um centro da juventude. Sim. Sabe? Então o centro da juventude de Almirante Tamandaré, ele está lá no centro. Ele está localizado ali na parte, vamos dizer, do Cachoeira Central. Do Cachoeira. Sabe? Daí a pergunta que eu faço assim, ó. Dei a criança do Tanguá. Como que vai chegar até o centro da juventude? A criança lá de Areias, como que vai chegar no centro da juventude? Então se a gente faz uma parceria com as escolas, universidades, professores que estão se formando, então a gente pode trazer esse centro, mini centro da juventude para dentro das escolas. Então é isso que eu acredito como política de transformação. Então, e quais outros projetos também você falou na tua eleição, para além do centro da juventude? O que eu queria trazer? Como eu disse aqui, é um assunto muito, vamos dizer assim, grave e sensível, vamos dizer assim. Hoje em dia, Tamandaré, ela é a 9ª cidade com o maior caso de abuso sexual. Em 2023, nós tivemos aproximadamente 83 casos de crianças e adolescentes abusados. E não se discutiu isso. Na eleição. Não veio a público isso. Porque a criança que foi abusada, o adolescente que foi abusado, talvez criou feridas na cabeça, no coração, que essa criança vai sofrer. Então, um dos meus projetos era fortalecer esse avanço de barrar mesmo essa combate, né? Combate, sabe? E além do combate, a gente falar sobre isso, Luan. Qual que é a função do vereador, do parlamentar? Parlamentar, ele deriva de falar. Então, quanto mais você fala, o que nós estamos aqui? Nós estamos parlando. Quanto mais você fala, quanto mais você questiona, quanto mais você fala, vizinha, você precisa tomar cuidado. Criança, você precisa tomar cuidado. Por isso que eu falo em ações, tomar medidas preventivas, para que isso não aconteça futuramente. Então, falei sobre o cinturão cultural, falei sobre o abuso sexual, falei sobre a comunicação não pode ter barreiras. Um dos meus projetos era que todo órgão público tivesse uma pessoa capacitada com a língua de sinais. Sabe por quê? Porque, vamos dizer assim, a pessoa que chega ali, ela tem dificuldade de fala, dificuldade de ouvir. Se ela chega num 24 horas, vamos dizer assim, e ela está num estado de pavor, está precisando de socorro, se não tem ninguém para atender ela, como que será o atendimento? Não, perfeito. Sabe? Então, eu falei que a comunicação não poderia ter barreira. Falei sobre a Lei Lucas, que a Lei Lucas é muito evidenciada aqui em Curitiba, mas em Almirante Tamandaré não era. Que todo o início do ano letivo, eu queria trazer dentro da escola, pais, alunos, professores, docentes, diretores, para ter um ensinamento com um corpo de bombeiro ali, criança, se você fizer isso, você vai se engasgar. Pai, você pode salvar o teu filho assim. Mãe, caso o teu filho se engasgar, você faz isso, faz os procedimentos corretos. Então, o conhecimento liberta. E é o que eu sonho e pretendo futuramente falar mais a respeito disso e não desistir. Que bacana, sabe? Que bacana. E, gente, nós estamos aqui, já é 5h45, uma conversa muito bacana com o Franjão aqui. E nessa pegada, agora falando, né, mais da perspectiva das próximas eleições. A gente já conversou, já conversamos no backstage aquele dia que eu fui te fazer uma visita em Almirante Tamandaré. Mas você, pessoalmente, o que tem projetado para o futuro? O que o Franjão tem projetado para o futuro? Olha, Luan, o futuro só pertence a Deus, né, cara? Mas a gente tem sonhos. Eu sonho com um Almirante Tamandaré melhor. Como eu disse pra você, se eu não tiver oportunidade de sair deputado federal, você vai ver um varredor, um gari, sendo deputado federal, talvez. Mas talvez isso não aconteça. Talvez eu apoie alguma pessoa, algum cara com caráter, mas é trabalhar pensando em 28. Trazer para a população que a metanoia, a mudança de mente, a transformação, o diálogo tem poder. Pensando em 28, talvez 32
E por que não sonhar em 36 ser prefeito da minha cidade, né? Esse é meu sonho, sabe? Pode ser um sonho ambicioso. Talvez um varredor vai ser prefeito da cidade. Mas é um sonho que eu guardo no meu coração. Quem sabe Deus não pode proporcionar e realizar. E acima de tudo, o Franjão aqui, ele está aqui para servir. Eu tô aqui nessa terra para servir, nada mais isso. Não quero ganhar dinheiro, não quero ser rico, não quero status. Claro que ter condição de vida boa é bom. Sim. Dar qualidade de vida para minhas filhas é bom. Dar uma educação, dar uma saúde, mas acima de tudo, eu não posso pensar só apenas na minha família. Eu preciso pensar na família A, família B, família C, e é isso que eu entendo como política, né? O cenário político precisa transformar vidas. E como é que é o apoio na família, assim? Você tem o apoio da tua família? A tua esposa às vezes não entende? Como é que é? Eu digo pra você que o apoio da minha família é um pouco complicado, né, cara? Porque assim, a minha esposa, ela entende, ela sabe o quanto eu amo a política, esse debate, eu adoro debater política. É porque, igual eu falei pra você, a gente discute ideias, sabe? Se precisar ir pra um debate, a gente vai pra um debate, de entender a realidade. Ela tem medo? Claro que tem medo. Todo mundo tem medo. Meu pai, ele é mais receoso, porque meu pai, ele é da igreja. Teu pai é obreiro? Obreiro, diácono, sabe? Então, tipo... Vocês são de qual igreja? Hoje eu não estou indo na igreja. Uhum. Mas meu pai é do Templo das Promessas, tá. sabe? Uma igreja muito boa, pastor Rodrigo, um abraço. Mas, o que eu entendo, cara? Que eles têm medo, porque a política, você sabe que a política antiga e a política nova, renovada, é um pouco mais complicado, porque ninguém quer perder. Uhum. Mas as pessoas não entendem que a política não é que ninguém quer perder. A pergunta que eu faço é, enquanto as pessoas estão ganhando esteticamente, vamos dizer assim, o cara ganhou, quantas pessoas se perderam? E essa é a minha ideia. Se algum dia eu entrar na política, vai ser para servir, cara. Essa é a minha ideia. Não quero ficar rico, não quero ser milionário, não quero nada. Eu só quero servir e talvez daqui 30 anos minha filha fale, ó, meu pai Franjão, ele foi tal pessoa na política e ele fez isso pela minha vida, ele fez isso pela realidade da fulano A, fulano B, fulano C. É esse meu sonho, cara. E quando você chegou pro teu pai e falou, pai, eu vou ser candidato, o que ele falou? O pai, ele é... ele é sistemático, né, cara? A raiz do pai é Deus e amor. Então, tipo, tem todo esse... é aquele famoso ditado, a política, religião e futebol não se discute. Então, inculcou na cabeça das pessoas que não se discute, mas a gente se esquece que... Quem que era Davi? Quem que era Salomão? Então, se as pessoas entenderem que entrando na política a gente muda a realidade... Daí foi aonde que me apoiou, me ajudou na campanha, entregando papelzinho, conversando. Mas ficou com um pezinho atrás, né, cara? Porque, querendo Concepção ou não, de que todo político é bandido, você tá querendo... Tem muito disso, né, cara? Que você tá correndo risco de vida. Não que eu não esteja. Se pensar, a gente sair ali na rua já tá correndo risco de vida, né? Tá correndo risco de vida, mas acima de tudo, cara, quando eu olho pro teu programa e vejo que jovem na política é o jovem que vai mudar a realidade de jovem, sabe? É por isso que eu anseio, talvez, se eu não disputar um estadual, anseio disputar também de volta uma vereança, vereador, trabalhando, mostrando que dá, degrauzinho por degrauzinho. Sendo muito humilde também, né? Humilde. Eu acho que o político, o parlamentar, ele está lá para servir. Uhum. Se o nosso Congresso Nacional entendesse que eles estão lá para servir, acho que o Brasil estaria em outro patamar. Diferente de ser esquerda, direita, centro, o político ele foi eleito para servir a população. Uhum. E se ele está para servir, ele precisa falar a linguagem do povo. E qual que é a linguagem no cenário hoje em dia? Políticas públicas. Política pública voltada à saúde, segurança e educação, cara. É os 3 pilares que eu falo. Se a gente tiver esses 3 pilares firmados, daí a política de zeladoria, a política de transporte, a política de urbanização, as coisas vão começar a acontecer naturalmente, cara. Não, e é um avanço, né? Quando foi... Que dia que foi? Eu acho que semana passada ou retrasada a gente teve aqui o Marcos Folador. Depois assiste o programa com ele. Ele tem 26 anos, professor de geografia, é o terceiro vereador mais votado do município. Fez 1.300 e alguma coisa. Né? E assim, ele é vereador e professor.
Então, de dia ele é vereador, de dia ele é professor e de noite ele é vereador, né? E toda na correria, até tava lá em Brasília agora buscando recursos, né? E tem uma geração, que é a minha geração, a geração da Camila, a sua geração, a geração do Kilter, que tá assumindo esse protagonismo principalmente no legislativo, né? Que tá assumindo ali um papel de legislador que... E não é em demérito, às vezes a gente, quando... Não sei com quem que eu tava falando esse dia. Ah, com o Carlos. Daí ele falou, não, a gente tem que respeitar a trajetória. Eu falei, eu respeito a trajetória, mas a pessoa já cumpriu o seu papel. Sim. Né? Igual quando você está dentro de uma empresa ou está querendo alçar, você cumpre aquele papel e quando você cumpriu, você muda de cenário. Né? Então essa nova geração, né, essa nova geração política que está nascendo, que é o meu caso, o caso da Camila, o seu caso, o caso do Folador, do Kilter, a gente tem que muito... zelar para disputar os espaços de poder e ocupar esses espaços, né? Cada vez mais. Eu fico muito feliz da tua liderança, eu acompanho muito ali no Instagram, sempre vejo seus vídeos, porque eu acho muito legal que o teu vídeo é claramente muito sincero. Né, do que você pensa, eu não sei se você faz várias vezes, mas para mim está muito direto do que você pensa, de quais são suas convicções. E eu sempre digo que na política é melhor conversar com um cara que você tem clareza e sabe do que o cara pensa, do que aquele que, a depender da situação, tá mudando de ocasião, né? Então você é uma pessoa de muitas convicções e eu louvo ver lideranças jovens que estão ali buscando espaço na política para não para negócio, né? Porque quer ver que dia que eu vi? Foi uma matéria que disse que o Congresso Nacional hoje é o Congresso que mais negócio faz. Negócio no sentido de emenda, de trazer o recurso, etc., de medo de perder a eleição. Eu fiz um comentário semana passada aqui na rádio mesmo, que eu acho que quanto mais negócio as pessoas fazem, mais o político vai perder a eleição. Então não adianta querer negociar, não adianta querer vender a alma, porque as pessoas sabem e as pessoas acompanham também, né? Sim, isso é importante, né? Quando a gente pensa no cenário Brasil, Luan, a gente vai disputar uma eleição aqui, tá aí, 26 tá aí. Sim. Então o povo precisa fazer uma boa escolha. É porque hoje em dia parece que o político ele virou um popstar, né? Virou. Ou até mesmo o político, ou até o prefeito, é um semideus. Não, esse cara, ele tem que estar junto com o povo. É um cidadão comum, né? Cidadão comum, ele tem que entender a realidade do povo, andar na rua com o povo. Claro que tem a responsabilidade como gestor da cidade, claro que tem. Tem que tomar algum cuidado? Tem. Mas, acima de tudo, o político precisa fazer política. E política voltada ao povo, ao cidadão, a Maria, o Pedro, o mais humilde, aquele que tem uma classe melhor. Porque a política, ela não tem lado. Uhum. A política, ela tem verdades e, acima de tudo, ela tem algo concreto. Algo concreto. O que é algo concreto? Algo palpável. O que é algo palpável? Algo que você consegue enxergar. A saúde está ruim? O que a gente pode fazer para melhorar? A segurança está ruim? O que a gente pode fazer para melhorar? Mas daí eles ficam dando aquela volta. Não, antigamente era assim, assado. Não, fala a verdade, cara. Fala a verdade pro povo. O povo tá cansado de mentira, sabe? Uhum. E essa é minha... Eu sou muito natural, Luan. Eu sou um cara, assim, por ter vindo da área da segurança pública, eu sou verdadeiro, cara. Se tem algo que a minha esposa me ensinou é assim: me magoe com a verdade, mas jamais me iluda com a mentira. E isso que eu carrego, esse é meu lema. Uhum. Prefiro falar a verdade, não enganar a população, mas acima de tudo mostrar que tem como fazer. Sabe? Não podemos viver a vida toda lá, assim. Não, a gente precisa mudar a realidade. E a realidade nossa, a realidade política, a realidade do Brasil acima de tudo. Não, perfeito. Franjão, então a gente está encerrando nosso programa. Eu quero deixar aqui esses 5 minutos finais a você, para deixar um recado, principalmente para essa juventude que está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando. E, cara, foi uma aula ouvir você, porque às vezes na política a gente tem muito... desacredita às vezes, sabe? Você fica meio desacreditado, você vê o cara negociando, etc. Você vai dando uma cansada. Daí eu vejo uma liderança igual a sua, que tá engajando, que acorda cedo, que dorme tarde, que tá na militância, que tá tentando ajudar o teu povo de Almirante Tamandaré. Anima a gente, porque eu falo, opa, se o Franjão tá lá, trabalhando o dia inteiro, se matando de trabalhar, cuidando da família, porque eu sei que você sempre tá presente, a tua esposa também tá
ali cuidando da tua família. Então você nos anima a continuar na militância política e acreditar que ainda a política pode dar certo. Então, Luan, desde já eu quero agradecer pela oportunidade. É uma coisa muito nova para mim, porque eu nunca aprendi na minha vida, nunca puxar saco, mas sempre realizar as coisas pelo seu mérito. E hoje é uma enorme alegria poder estar aqui. E acima de tudo, tô numa live aqui, ó. Opa, oi pessoal, tudo bom? E acima de tudo, eu falo assim que o Franjão, ele surgiu porque, além dele ser o Franjão, ele é pai. E além dele ser pai, ele é cidadão. E o que eu faço é cidadania, exercer a cidadania. Uma cidadania de mudança, uma cidadania que não precisa... O fio do bigode, pra mim, vale muito ainda. Sabe? Uma política honesta. Pô, o político ganha muito bem, Luan. Não precisa o político fazer rachadinha, não precisa o político fazer, sabe, dar aquele jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. O político, ele ganha bem pra fazer em favor do povo. Cara, o povo hoje em dia pede socorro. E a minha realidade de Tamandaré é uma realidade de socorro. Por isso que eu falo, eu como jovem, eu como pai, eu como esposo, como marido, eu entendo que precisa se levantar essas lideranças. O Franjão lá em Tamandaré, o Luan aqui em Curitiba, lá no Uberaba. E é através disso que a gente vai levantar o A, o B, o C, o D, o D. E através disso, talvez 5, 10, 15 anos, a gente muda a nossa realidade. É isso que eu sonho. E acima de tudo, eu sonho com um Brasil melhor. Um Brasil que vai dar qualidade de vida, uma educação boa, uma segurança, aonde as pessoas possam sair na rua e não ter medo de ser assaltado, cara. Aonde a Dona Maria possa sair 7 horas da noite e fazer a caminhada dela. Aonde talvez a pessoa que mora na periferia, ela tenha a oportunidade de estudar, concorrer e ter um emprego bom. É isso que eu entendo como política. É a administração de cidade. Hoje se administra muitas empresas grandes no ramo privado, mas às vezes a gente esquece que a gente precisa escolher boas pessoas para administrar o ramo público. Porque o brasileiro hoje ele sonha em ter um herói. Mas se esquece muitas das vezes que não é o político que vai mudar a realidade, mas é o próprio cidadão. É eu fazendo uma boa política lá na minha rua, na minha casa, pro meu vizinho. O certo pelo certo, vamos dizer assim, Luan. E desde já eu agradeço, cara, essa oportunidade. Desde já eu peço que Deus abençoe, amém, sabe? Deus todos abençoe. Nós. Eu sonho assim que Deus abençoe o Almirante Tamandaré, que Deus abençoe o Paraná e, acima de tudo, que Deus abençoe o Brasil, cara. Eu sou apaixonado pelo Brasil e acredito que Deus ainda ele vai colocar pessoas boas. E não importa, cara. Aquela famosa briguinha, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro. Não. Eu sou a pessoa que vai governar o Brasil, vai governar o Paraná, vai governar Curitiba, vai governar Tamandaré de uma forma justa. Nós precisamos, hoje na política, pessoas justas. Independente do lado, independente dos viés políticos, mas que seja justo e trabalhe em favor do povo. Não, perfeito. Não, obrigado, Franjão, mais uma vez. Fiquei muito feliz com a tua participação. E eu acho que aquela frase que a nossa preocupação é quando os justos se omitem, né? Quando os justos se silenciam. Então você é uma grande liderança, está só começando ainda. Vai ter percalço, política não é fácil, não é simples, mas a gente tem que louvar o teu trabalho também nessa conversa direta com a população, nas redes sociais. Eu acho que isso é um avanço que cada vez mais a gente tem que aprender que político é estar próximo, né? Tem que estar próximo. E ser vereador é para-choque de problema, na verdade. Né? Porque o cara vai lá e bate na tua porta, né? Então você tem uma grande tarefa política pela frente. Conte comigo e todo o meu apoio. E agradecer a vocês, 18 horas, agradecer a todos que participaram da Rádio Paraná Oficial. Semana que vem a gente vai ter... No próximo programa, né, a gente vai ter o Arthur, que é nosso amigo, economista. Ele vai vir aqui, vai falar sobre as políticas econômicas do Donald Trump agora. Né, vai ser um papo bem bacana. Ele é mestre em economia, de macroeconomia, vai debater esse tarifaço do Trump. E, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. Preciso do seu encerramento aqui, Alexandre. Ele está conversando lá com o vereador. Alexandre? Ele não tá ouvindo. Mas é isso, minha gente. Eu não sei encerrar isso. Eu acho que é no... Deixa eu mandar mensagem para ele aqui. Segura aí.
Encerra aí pra gente, Alexandre. 18 horas em ponto. 18 horas em ponto, tô pedindo, ele olhou ali no WhatsApp. Agradecer a você, o pessoal que tá ali na live e acompanhar semana que vem esse debate com o Arthur, que vai ser o nosso economista, para falar sobre esses tarifaços que o governo do Trump impôs ao Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu ver se eu consigo encerrar daqui. Ou ele encerra de lá. O homem tá conversando. Fechou? Encerramos no horário. Mas se você termina com o Eu não sei. aberto, Eu não sei. Você tem que me ensinar a encerrar. Não, olha lá a imagem. Beleza. Tem que se ligar aqui. Tudo bom? Como é que vai, vereador?